Vamos antecipar, então, algumas informações com a Basília Rodrigues. Basília, Thaisa já nos conta que o uso de câmeras nas fardas dos policiais militares será um dos assuntos de destaque nessa reunião de hoje. E o governo vai definir quantos agentes não poderão desligar os equipamentos. Basília, o que você já consegue, então, antecipar para a gente com relação a esse texto? E em que medida também esse texto vai se contrapor ao que está em estudo, ao que está sendo proposto pelo governo do estado de São Paulo? Olha, tudo bem, Carol? Na avaliação de integrantes do Ministério da Justiça, quem está na contramão é o governo de São Paulo, propondo esse modelo à parte, né, diferenciado de liga e desliga. Aí o Ministério da Justiça vem amanhã com a publicação das diretrizes, ou seja, não abrindo mão do seu programa das câmeras nas fardas, também chamadas câmeras corporais, utilizadas pelos policiais. As diretrizes que foram discutidas com secretários, chefes de polícia civis, também polícia científica, comandantes de polícia militar, bombeiros, prevêem que os policiais podem até ligar e desligar a câmera, ou seja, permite esta autonomia, mas há ali descritas situações em que a câmera não pode ser desligada. Então, você pode até ligar e desligar de acordo com o texto que está em esboço e a versão final vai ser divulgada amanhã pelo governo federal. Pode até ter esta autonomia, mas existem pré-condições, momentos em que as câmeras não poderão estar desligadas. Olha, um texto já submetido à consulta pública, né, interagindo com essas autoridades públicas, prevê 16 situações. Eu listei aqui alguns exemplos, casos de atuações ostensivas, operações, se o policial estiver fazendo busca e apreensão, fiscalizações de trânsito, se ele estiver cumprindo decisões da justiça, como prisões, não tem outra razão, não tem outra chance senão a de que as câmeras estejam ligadas. É isso que descrevem as diretrizes a serem divulgadas pelo governo nesta sexta-feira. O texto final só vai ser tornado público, Carol, amanhã mesmo, mas já tem algumas versões, alguns esboços que estão aí nas mãos de autoridades como secretários de segurança pública de outros estados e não São Paulo, que são apoiadores dessa medida. As diretrizes são próprias do governo federal, que tem até como uma função constitucional coordenar um projeto em nível nacional como este. A ideia mesmo é isolar a tentativa de descaracterizar o programa, essa tentativa por meio de um edital do governo de São Paulo. Mas até para não dar tanta atenção ao anúncio que foi feito pelo governo de São Paulo na semana passada, o governo federal manteve a agenda das diretrizes para esta terça-feira e aponta, você pode falar com os interlocutores, os formuladores dessa proposta, quem seja lá dentro do Ministério da Justiça, que quem está na contramão é São Paulo e que boa parte dos governadores e aí entre os apoiadores, até comandantes de PMs, os chamados oficiais, compreendem que o modelo amplo, que é este modelo do governo federal, é o correto. Essas diretrizes, Carol, elas vão tratar do uso da câmera, que poderá ser acionada pelo policial e também terá ali um componente a mais, que é a localização em tempo real de onde este policial está. As diretrizes falam também do armazenamento das imagens, da integridade, né? Elas não podem ser manipuladas, estas imagens, e a utilização em processos judiciais. Então, um dos itens que está em discussão, e a gente vai ver amanhã na divulgação oficial do governo, o que perseverou, que as imagens fiquem guardadas por pelo menos 90 dias. Mas se a ocorrência policial foi de prisão, acabou terminando aí no ingresso dos policiais na casa das pessoas, por exemplo,
exemplo, e essas imagens poderão ser utilizadas para fins de processos judiciais, então o tempo mínimo de armazenamento poderá subir de 90 dias para 1 ano. São aí discussões e que a gente deve ver a versão final divulgada amanhã. Mas o ponto importante que a gente traz em reportagem do site da CNN, e vocês conferem agora nessa conversa que eu estou tendo com a Carol, é que as diretrizes vão colocar ali, estabelecer ao menos 16 situações em que os policiais não podem, de jeito nenhum, desligar as câmeras. E Basília, para que fique claro, esse anúncio já estava previsto da divulgação dessas diretrizes ou foi antecipado por conta da divulgação da proposta do governo de São Paulo? Olha, eles têm utilizado o tom de que a nossa agenda não mudou, nem para adiar, nem para ser antecipada. Eu vou pegar aqui o horário que está prevista esta divulgação. O evento está programado para esta terça-feira, 11 horas da manhã. Hoje, o ministro da Justiça deverá conversar com autoridades locais, secretários de segurança pública, mas vale destacar que esta é uma conversa que vem sendo constantemente mantida, né? Essa interlocução do governo federal, responsável pelas diretrizes, com os governos locais, responsáveis pela aplicação dessas diretrizes. Hoje tem mais um azeitamento dessas diretrizes, né, um dia antes, e o anúncio mesmo ficará para esta terça-feira, 11 horas da manhã. Eles dizem, o anúncio de São Paulo não mexeu com a nossa agenda. Então, a gente também vai ver muitas avaliações, declarações do ministro, dos secretários sobre, afinal de contas, qual a maior diferença entre as diretrizes e o programa que o governo de São Paulo está propondo. No caso de São Paulo, a gente tem que chamar a atenção que é um edital, ele ainda não foi colocado na prática. Até aqui, São Paulo segue o modelo federal, dá para se dizer assim, aquele que já estava sendo adotado não somente pelos paulistas, mas pelas polícias também de outros estados. O governo está contando com essa disposição dos outros estados em manter ali na risca as diretrizes nacionais. E isso poderia isolar o modelo paulista. Isso se, de fato, ele for mesmo muito diferente. Porque a gente está falando de um edital e uma defesa política de que os policiais possam ligar e desligar a câmera. Mas o governo federal diz, pode até ligar e desligar, mas tem critério. A questão da padronização que os especialistas em segurança falam que é necessária quando a gente fala sobre o uso das câmeras nas fardas dos policiais militares. Portanto, estaremos de olho nessa agenda lá em Brasília. Hoje tem essa reunião do ministro Ricardo Lewandowski com o secretário de Segurança Pública e na terça-feira esse anúncio e a Basília Rodrigues já antecipando alguns pontos desse texto.